Na semana passada, o Conselho Municipal de Educação validou as atividades não presenciais. A decisão é uma adesão ao parecer do Conselho Estadual. De fato, houve, uma atualização da legislação em nível estadual. A rede municipal de ensino, ela está sujeita às regras do Sistema Estadual de Educação por meio do Conselho Estadual de Educação. Então, no dia 19, foi publicada a Resolução Normativa 003 do Conselho Estadual de Educação, colocando a todo o sistema em nível de Mato Grosso de que as atividades não presenciais poderão ser contadas como carga horária do ano letivo. Então, nessa mesma data, nós já iniciamos uma discussão com o Conselho Municipal de Educação, por meio das ferramentas possíveis. Se o município de Tiquira estaríamos validando que as atividades não presenciais valeriam ou não como carga horária para o ano letivo de 2020, e a resposta do Conselho foi positiva. Também o município já tinha esse interesse de que essas atividades não presenciais fossem computadas na carga horária anual do ano letivo de 2020 por conta da suspensão das aulas em virtude da pandemia, Então, resumindo, as atividades não presenciais valerão para a carga horária do ano letivo de 2020 aí. Porque eu volto a retomar que nós temos uma medida provisória 934 do governo federal que flexibiliza a oferta dos 200 dias letivos excepcionalmente para este ano de 2020, mas mantém a obrigatoriedade das 800 horas anuais. Então, as atividades escolares, elas podem ser presenciais e não presenciais. O que fazer nesse momento? Fazer o que é possível. O objetivo principal de uma pandemia é preservarmos a vida. Então, o que nós conseguimos fazer no momento para preservar a vida? Atividades não presenciais. Então, precisamos nos esforçar para que isso venha a dar certo, porque para o município de Tiquira, a carga horária das atividades não presenciais da rede municipal de ensino contarão para o ano letivo de 2020. E isto deve mudar de alguma forma nesse processo de produção dessas atividades não presenciais por parte dos professores? Haverá alguma mudança? Nossa, é muito pertinente a gente falar sobre isso, porque a partir de segunda-feira, dia 29 de junho agora, as atividades passam a ter uma carga horária diária de 4 horas por dia. Anterior a esta data, nós vínhamos trabalhando atividades não presenciais configurados para a realização delas em 2 horas. Então, a partir desta normativa, tanto em nível estadual quanto a validação em nível municipal, as atividades passam a ser enviadas caracterizando o trabalho referente a 4 horas de atividades não presenciais. Também o professor, que ele tinha antes uma carga horária disponível para estas atividades, a carga horária do professor também foi aumentada, de forma que o professor consiga se preparar, planejar, dar a devida assistência para os alunos por meio da interação dos grupos, Então, há sim essa mudança, as atividades passam a ter uma carga horária um pouco maior, até para valorizar o que os estudantes e professores vêm se esforçando para fazer. Lembrando que nós temos, precisamos vislumbrar em nível de calendário escolar, que nós temos aí mais de 40 dias letivos presenciais para serem repostos ainda. Nós temos 25 dias letivos de atividades não presenciais, referente a 2 horas, e a partir de segunda-feira nós trabalhamos uma carga horária de 4 horas. Então, independente de agora nós estarmos trabalhando aí com uma carga horária de 4 horas diárias, nós temos um período para trás. Então, esse período, assim que o município, que as autoridades de saúde sinalizarem que há condições do retorno das aulas, é claro que o município também se organiza para vislumbrar um retorno, para que as atividades possam voltar à sua normalidade. E de que forma vocês planejam trabalhar essas atividades de acordo com cada disciplina? Eu me refiro à questão de horas. Isso. Nós temos, o que determina o horário das disciplinas, a carga horária das disciplinas, é uma matriz curricular
já devidamente autorizada pelo Conselho Estadual de Educação. Então, nós não podemos fugir dessa questão. Um exemplo prático seria, por exemplo, nós temos aí nos anos finais do ensino fundamental, 6 aulas de língua portuguesa, 5 aulas de língua portuguesa, 5 aulas de matemática, 1 aula de ensino religioso, 3 aulas de geografia, 3 aulas de história. Então, existe uma carga horária já estruturada. As atividades seguirão esta carga horária. Então, a criança também, ela não precisa ficar preocupada se ela está cumprindo ou não, porque o professor já vai direcionar. Por exemplo, na segunda-feira das atividades do estudante, ele vai fazer somente língua portuguesa. Na terça-feira, ele tem outros 2 componentes curriculares, de forma que ao final da semana, ele preencha toda a matriz curricular com a carga horária completa que ele teria na sala de aula. Então, ele tem sim um cronograma a seguir, o estudante não precisa ficar preocupado com esse cumprimento, porque o professor já vai direcionar as atividades para isso. E no que se refere à distribuição dessas atividades não presenciais, ela deve continuar da mesma forma? Como deve ficar isso? Isso, a distribuição continua da mesma forma, não se altera em nada. A distribuição permanece. Para aqueles alunos que têm o acesso e a facilidade de lidar com ferramentas online, as atividades vão ser enviadas dessa forma, e para os estudantes que preferem retirar as atividades impressas na unidade de ensino, o cronograma é o mesmo. Na rede municipal, retiram de segunda a quarta-feira. A gente pede para os estudantes e familiares acompanharem os grupos de comunicação da sua escola de matrícula, mas o cronograma não altera. De segunda a quarta-feira, procura a escola para retirar as atividades pertinentes à semana. Para o transporte escolar também não altera em nada. Todas as crianças residentes na zona rural receberão as atividades em sua casa por meio dos veículos do transporte escolar. No que se refere à qualidade desse novo processo de ensino e aprendizagem, de que forma você avalia isso aqui no nosso município? De fato, Jeová, a qualidade é uma preocupação da Secretaria de Educação, é uma preocupação da gestão das escolas, dos professores, dos estudantes e dos pais. Com certeza, nós não conseguimos comparar a qualidade das atividades não presenciais com as atividades desenvolvidas no interior da sala de aula, com todo um aparato e o contato com a criança. O que nós precisamos ter como objetivo nesse momento é garantir o direito de aprendizagem dos nossos estudantes e diminuir o impacto do retrocesso. Porque um estudante que fica um tempo muito prolongado sem o contato com os conteúdos escolares, o retrocesso dessa criança é muito maior do que não ter nenhuma atividade. Então, assim, a gente tem se esforçado como um todo. Os professores têm se desdobrado no sentido de reaprender a sua metodologia, de gravar vídeos, de produzir áudios, né? De se comunicar por meio dos grupos também. A gente tem feito o possível e os estudantes e pais podem contar, na verdade, com a seriedade que toda a rede municipal de educação tem encarado para tentar fazer com que a qualidade seja a melhor possível. Só que eu faço um apelo para os pais e os estudantes que também esta qualidade não vai falar por si só, se somente os professores, a secretaria, os órgãos organizadores se esforçarem e os pais e responsáveis e também os estudantes não derem o seu melhor. A gente faz um apelo assim aos pais. Organize o espaço para a criança estudar, motive ele a estudar, elogie quando ele fizer as atividades, estabeleça um horário para ele estudar. Que as atividades, a gente também pede para os pais, que as atividades não sejam motivo, às vezes, para uma surra na criança, para um castigo. Precisam ter paciência. A sala de aula também não era fácil. Então, precisamos desse apoio por parte dos pais de organizar essa rotina. E caso a criança tenha dificuldades, escreva um bilhete, retorne para os professores na semana seguinte, quando for levar, que com certeza vai estreitar a comunicação. Aos estudantes, eu digo, estudantes, crianças queridas, vocês são capazes,
Vocês têm um potencial muito grande de aprendizagem. Não vão aprender igual na sala de aula, mas novas habilidades vão ser construídas pelo estudante e por nós também. Então, o estudante precisa se esforçar. A gente sabe que é diferente estar em casa, gostaria de estar deitado, mas nós não podemos perder esse vínculo com a escola. É importante para nós agora. Nós não sabemos quanto tempo essa pandemia vai durar. E nós precisamos nos esforçar dentro das áreas para que o mundo não pare. E em especial que nossa cidade não pare. Temos o privilégio de ser uma cidade pequena, de todos nos conhecermos nesse sentido. Então é fácil, a comunicação nossa é muito mais fácil do que de uma cidade maior. Então nós temos esse privilégio. Então, em relação à qualidade, eu tenho certeza que com o esforço coletivo de todos os envolvidos, nós vamos sim dar continuidade à aprendizagem da criança e eles ganham com isso. Ninguém perde fazendo uma leitura, estudando, aprendendo os conteúdos que o professor vai estar enviando. Jane, essas atividades não presenciais já feitas pelos alunos, elas também serão validadas? A legislação nos dá essa possibilidade. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um levantamento de quantas crianças realizaram essas atividades, de quantos estudantes retiraram as atividades na escola ou realizaram as atividades por meio do grupo, que também o professor valida junto à direção escolar, e estudar para que seja validado, porque a legislação nos dá esta possibilidade. Eu coloco como exemplo, Jeová, nós temos escolas que 100% dos alunos retiraram as atividades, seja impressas, seja por meio da sinalização de que imprimiu ou realizou por meio do WhatsApp. Então, nós temos escolas com 100% dos alunos realizados. Nós temos escolas com 80%, 90%. Então, falta muito pouco para que a gente alcance o 100% de fato e também essa carga horária de 2 horas, que já foi desenvolvida, venha a ser validada. A gente vai trabalhar para que seja validada também essa carga horária. Como eu disse no início, nós não sabemos até quando essas aulas não ficarão suspensas. E precisamos fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance neste momento.